tem do capital. Agora, essa outra observação que você fez, essa eu acho fundamental, essa eu acho importantíssima. A gente compreender o que fica resumido na ideia de desenvolvimento desigual e combinado, né? O desenvolvimento capitalista no mundo é combinado, é um movimento só. Tá? Hoje mesmo, o que eu acabei de falar aqui, né? Nós estamos produzindo, vou repetir, desculpa, né? Nós estamos produzindo soja para baratear o valor da força de trabalho do trabalhador chinês, para permitir a acumulação de capital na China. Né? Isso é desenvolvimento desigual e combinado. Tá? Agora, por que é desigual? Porque o desenvolvimento chinês é completamente diferente do desenvolvimento capitalista no Brasil. Porque o desenvolvimento do capitalismo no Brasil é completamente diferente do desenvolvimento do capitalismo francês. E mais do que isso, se nós pegarmos as grandes correntes migratórias internas do Brasil, né, que transformaram São Paulo na maior cidade nordestina do Brasil, né, nós vamos perceber que dentro do Brasil existe um movimento de capitalismo desigual e combinado. Né? Não existe nenhuma parcela do mundo capitalista que esteja desgarrada. Todos estão fortemente ligados. Né? Então, por que ocorre, por exemplo, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos? Porque o desenvolvimento capitalista do norte dos Estados Unidos foi diferente do desenvolvimento capitalista do norte, do sul dos Estados Unidos. Né? O norte adquiriu uma forma mais empreendedora, mais burguesa, nesse sentido de empreendedorismo, obviamente, né? Uma forma mais burguesa de pequenos sitiantes, de granjeiros que já vinham com algum dinheiro, que já vinham com alguma experiência de produção capitalista, né? E o sul, que era o sistema de plantation com escravos, né? E muito parecido com o do Brasil, né? O sistema de escravos, monocultura para exportação. E chega num determinado momento que o norte diz o seguinte: não, vocês não vão ficar exportando algodão dos nossos inimigos comerciais ingleses. Vocês vão exportar algodão para nós. E vão a uma guerra, né? Fazem uma segunda revolução burguesa, né? Porque os Estados Unidos ele não viveu uma revolução burguesa como a França, como a Inglaterra, como os Países Baixos. Ele viveu, né, duas revoluções burguesas. Ele vive uma revolução burguesa no século XVIII, que foi a sua guerra de independência, e depois ele vive uma outra revolução burguesa, que foi no século XIX, que foi a sua guerra de secessão. Sem esses dois movimentos revolucionários, os Estados Unidos não seria o que é hoje. Né? O sul dos Estados Unidos seria muito parecido com o que é o Brasil. Né? Então, esses processos, onde as burguesias tiveram coragem de realizar as suas revoluções, e a história desses países é diferente. Né? Por isso que muita gente acalentou aqui no Brasil o sonho de que a burguesia brasileira seria revolucionária. Né? A burguesia revolucionária foi, né? A burguesia foi de fato revolucionária aonde? Né? No século XVI, nos Países Baixos, no século XVII, na Inglaterra, no século XVIII, na França, no século XVIII e XIX, nos Estados Unidos, e acabou por aí. A partir de 1848, se a gente quiser pôr uma data precisa, a burguesia
em todo o mundo, ela se torna contra-revolucionária. E a burguesia brasileira, que nasce depois desse processo, né? Nós estamos discutindo Comuna de Paris, nós estamos discutindo o Capital. Gente, o Capital é de 1867. Né? O que nós estávamos discutindo aqui no Brasil em 1867? Em 1871, acho que é a lei do ventre livre. Nós estamos discutindo pequenas reformas no sistema de escravidão que atendiam muito mais aos interesses dos escravagistas do que dos próprios escravos. Então, a nossa história capitalista é muito diferente. Não adianta a gente ficar olhando para a Suécia, para a Noruega, para a Dinamarca e falando assim, mas lá o capitalismo deu certo. Vamos ver o que eles fizeram. Né? Entre outras coisas, o Império Romano não chegou lá. Quer dizer, são coisas históricas, né? São histórias diferentes. Agora, sempre desigual, mas combinado. Tá? Então, a Noruega é uma maravilha. Noruega é uma maravilha. Para quem gosta de frio, pelo menos. Né? A estatal norueguesa veio comprar o petróleo brasileiro. Né? Quando nós, nesse processo maluco de desestatização do nosso petróleo, a estatal norueguesa veio comprar petróleo brasileiro. Veio aqui dar o dinheiro para privatizar o petróleo brasileiro. Né? Ninguém é bobo nessa história, no desenvolvimento capitalista. Né? E o que a gente percebe, né? Esqueci agora o nome do autor, não é o William Rodney, mas é um autor que escreve, agora me escapou o nome dele, já é Rodney, mas me escapou o nome dele agora, então já estou ficando meio cansado, né? Ele escreve o seguinte, ele tem um livro que diz como a Europa subdesenvolveu a África. Porque a gente precisa entender que esses dois verbos existem. Existe o verbo desenvolver, mas existe o verbo subdesenvolver. Né? E a gente poderia dizer como a Europa subdesenvolveu a América Latina. Como o capital inglês, como o capital americano, agora falando, estendendo para os Estados Unidos, né? Como os capitais centrais só são desenvolvidos porque eles conseguem subdesenvolver a periferia do capital. E quanto mais nós mergulhamos no mercado internacional e mergulhamos de cabeça e achamos que essa é a solução, então vamos vender as nossas commodities, vamos vender o nosso minério de ferro, e eu vou para a televisão e eu recito cifras. O Brasil hoje é o não sei o que produtor de café, é não sei o que qual produtor de soja, produzimos o minério de ferro, estamos produzindo, e nós estamos vendendo, nós estamos dentro da formulinha que o André Gunderson criou, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Né? Quanto mais nós mergulhamos nessa lógica capitalista, na condição de países subdesenvolvidos, mais subdesenvolvidos nós nos tornaremos. Hoje, o nosso subdesenvolvimento é maior do que era em 2000. No ano 2000, 2 décadas depois, 14 anos de governo do PT, do governo supostamente de esquerda, tal, nós somos mais subdesenvolvidos do que éramos em 2000. Por quê? Porque nós, inclusive, aprofundamos a nossa dependência em relação ao mercado internacional. Né? A incipiente indústria brasileira, esses surtos que nós temos, porque nós nunca tivemos um processo de desenvolvimento industrial verdadeiro, né? É mais um surto de desenvolvimento industrial que morre. E sob o capitalismo, sob a regência dessa nossa subordinação ao mercado internacional, nós simplesmente vamos aprofundar o nosso subdesenvolvimento. Tá? E como que isso que eu estou falando se manifesta na nossa vida cotidiana? Tá? Se manifesta, por exemplo, no fato que
desde, bom, mais ou menos, entre 20 e 25 anos, de 2 décadas a 2 décadas e meia, não? 20 anos, vai para ser generoso. O Brasil não cria empregos acima de 2 salários mínimos. O Brasil não cria empregos acima de 2 salários mínimos. Quer dizer, a quantidade de vagas de emprego acima de 2 salários mínimos que desaparecem a cada ano é maior do que a quantidade de vagas criadas. Ou seja, nós estamos reproduzindo em escala agigantada a superexploração do trabalho. É claro que esse processo de desindustrialização, tem a ver com isto, porque é na indústria que você cria os melhores empregos. É na indústria que você vai ter, que a gente falou no comecinho da prosa aqui, trabalhos mais complexos. É na indústria que você vai ter trabalhos mais qualificados. Certo? E 1 hora de um trabalho qualificado vale várias horas de um trabalho não qualificado. Então, o exemplo que eu sempre dou é de uma manicure que precise hoje fazer uma tomografia. Ela vai fazer uma conta de quantos sábados ela vai ter que trabalhar para pagar essa tomografia. Bom, fiz as contas, eu vou ter que trabalhar 3 sábados para pagar essa tomografia, mas essa tomografia é fundamental, eu vou fazer. Ela trabalha 3 sábados para fazer essa tomografia. Bom, que bom, tá tudo bem com ela, não deu nada, mas o médico falou, olha, daqui 5 anos você tem que fazer de novo. Né? A máquina que ela fez a tomografia, uma Siemens ou qualquer coisa, uma máquina alemã, daqui 5 anos vai estar muito mais sofisticada. Ela vai materializar muito mais tempo de trabalho nela. O trabalho da manicure não se sofisticou. Né? Continua sendo o mesmo. Então, para ela usar 20 minutos da máquina de tomografia hoje, ela vai precisar de 5 sábados. Daqui 5 anos, para usar os mesmos 20 minutos dessa máquina de tomografia, ela vai precisar de 10 sábados. Vocês percebem? Por quê? Porque os trabalhos estão se tornando mais complexos, mais sofisticados. Isto não é para distribuir bem-estar para a humanidade, é para gerar mais-valia. Então, essa manicure, se ela quiser usar se quiser fazer uma tomografia daqui a 5 anos, ela vai ter que trabalhar mais horas, né? Ela vai ter que trabalhar mais sábados para ter uma quantidade de trabalho que corresponda aos 20 minutos em que ela vai usar esse novo tomógrafo mais sofisticado, mais preciso. Vocês lembram do Pronatec, da Dilma? Né? E o Pronatec criou não sei quantos milhões de empregos. Né? Que tipo de emprego? Que tipo de emprego? Tinha curso de 40... tinha curso de 3 dias. Tinha curso de fim de semana. Ninguém vai a lugar nenhum com isso, gente. O que é essa reforma do ensino médio se não produzir força de trabalho completamente desqualificada? Mas por que nós estamos produzindo força de trabalho desqualificada? Porque não interessa para o governante que o estudante seja culto. Não! É porque a demanda da nossa produção é por força de trabalho desqualificada. O
processo de pauperização da nossa força de trabalho. Nós não precisamos mais de trabalhadores com um grau de complexidade nos trabalhos. Nós precisamos de trabalhador para fazer a entrega de sanduíche. O agronegócio não precisa de trabalhador qualificado. O cara aprende a operar uma máquina ali e o resto está tudo na rua. O agronegócio não emprega mais ninguém. Vocês estão entendendo? Então, não é que eu estou defendendo aqui nada parecido com o desenvolvimentismo, até porque qualquer forma de desenvolvimentismo, ou de neodesenvolvimentismo, ou de, sei lá, qualquer coisa que cheire desenvolvimentismo, né? Aposta que a burguesia brasileira vai fazer isso, que a burguesia brasileira vai industrializar o Brasil. É óbvio que eu não estou falando disso. Não tenho a menor ilusão de que a burguesia brasileira, em qualquer momento, ela possa ter tido ou venha a ter no futuro qualquer espírito democrático, qualquer espírito nacional, que seja um espírito nacional. Olha o que boa parte da burguesia, principalmente o agro, está apostando, está apoiando. Ah, mas o capital financeiro? O capital financeiro com o Lula está mandando recadinho pela Folha de São Paulo, o seguinte, ó, se você não disser logo quem vai ser o seu ministro da Economia, se você não garantir logo que você não vai reestatizar nada, que você não vai mexer em nenhuma das reformas que já foi feita, a gente pula para o barco do outro lado e acabou. E se for preciso, nós vamos para o pau. Terminou, gente. Terminou aquela coisa, aquele momento de euforia em que nunca os bancos lucravam tanto no governo Lula, e é ele que fala isso, né? E ainda sobrava algum caramingal para a gente fazer um programinha social que passava pelo banco, faz um FIES que passa pelo banco, faz um Minha Casa Minha Vida que passa pelo banco, faz um Bolsa Família que passa pelo banco. Sobrava ainda algum caramingal para fazer isso, não está mais sobrando. Não está mais sobrando, até porque a dívida pública está consumindo mais de 50% do orçamento, a previsão para 2023 é de consumir mais de 50% do orçamento, e a China, que crescia 17%, não está mais revelando os números do seu crescimento, porque o crescimento estancou na casa dos 3,5%, 4%. Agora, voltando muito rapidamente à sua questão sobre trabalho